Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom poder reencontrar você aqui nesse canal, nesse espaço que se propõe a trazer reflexões bíblicas, pensamentos bíblicos e teológicos para poder ajudar no seu dia a dia. Queria pedir você, que se inscrevesse aqui no canal, deixasse aqui o seu like para poder ajudar esse canal a ser mais conhecido e divulgado. Se esse conteúdo te abençoar, você compartilhe ainda mais. Nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro nosso aqui pelo YouTube, eu queria desafiar você a pensar a respeito de uma fé honesta. Nos últimos dias, isso tem vindo muito ao meu coração, à minha mente, a respeito de uma honestidade na fé. Até que ponto a minha fé é honesta, a sua fé é honesta, até que ponto eu tenho fé, até que ponto você tem fé. Eu tenho muita fé, mais fé do que eu acho que eu tenha. Você tem menos fé do que você acha que eu tenho. Então são perguntas que vêm e rodeiam assim a nossa mente. Eu queria, para tanto, pensar com você a respeito de um acontecimento registrado no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir ali do versículo 17, quando um pai, desesperado, ele tenta trazer até os discípulos de Jesus o seu filho, que estava terrivelmente endemoniado, isso que a Bíblia diz, e chegaram ali até aqueles discípulos, aquele pai, e os discípulos não puderam fazer nada, não puderam resolver aquela demanda e aquela necessidade que aquele pai tinha a respeito daquela possessão a qual o filho dele estava passando. E aquele pai, ele continuou insistindo, ele chegou então até a Jesus e ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor pode, se tu pode. Esse é o registro daquele pai que já havia buscado todas as soluções para tentar resolver aquela demanda daquele filho, mas sem sucesso. Isso demonstra uma busca incessante por parte daquele pai. Ele já deveria ter buscado outras possibilidades, outras tentativas, de solução para poder resolver aquela demanda, aquela dificuldade que ele tinha, e sem sucesso. E Jesus, conhecendo a mente dele, conhecendo a mente humana e o coração humano, Jesus vira para ele e diz: olha, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Mas aquele pai, ele volta para Jesus e diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Em outras versões vão dizer: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. E chama a atenção essa sinceridade daquele pai. Muito provavelmente aquele pai tinha fé sim, porque senão ele não teria se movido até os discípulos do Mestre, até os discípulos de Jesus, crendo que ele pudesse fazer algo por aquele jovem, e eles não fizeram. E depois, na sequência, a gente vê ele indo ao próprio Jesus, perguntando: Jesus, se tu podes? E Jesus responde para ele dizendo: olha, tudo é possível àquele que crê. E acontece que Jesus vai, expulsa aquela casta de demônio daquele jovem, deixa aquele jovem livre, repreende os discípulos, porque ele fala: olha, essa casta ela não sai senão por muito jejum e oração. Ele repreendendo assim os discípulos a respeito do que estava acontecendo e da maneira que aqueles discípulos se comportaram a respeito daquela dificuldade, mas reconhece naquele pai que coloca uma limitação na sua fé, reconhecendo que a sua fé talvez não fosse uma fé que pudesse mover montanhas, mas era uma fé sincera, uma fé verdadeira, e isso toca o coração de Jesus. Eu costumo dizer que Deus está muito mais preocupado com a nossa sinceridade do que exigir de nós uma perfeição. E tem me incomodado muito que nos últimos dias muitas pessoas têm perdido a sensibilidade. A Bíblia diz: olha, por causa da iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriará. E eu costumo dizer que, junto com esse amor se esfriando, essa falta de sinceridade também, ela tem sido assim muito dispersa, E Deus, ele tem incomodado assim o meu coração. Eu espero que ele incomode o seu coração sim, para que você coloque diante de Deus a sinceridade. É muito importante. Senhor, eu acredito, mas talvez a minha fé não seja
suficiente. Me ajuda nisso e que eu possa, eu e você, prosseguirmos nos permitindo sermos quebrantados, né, pelo Espírito Santo de Deus, sermos ali direcionados pelo Espírito Santo de Deus, de modo que a gente venha viver plenamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, ainda que a sua fé seja pequena, lembra que ela pode ser um ato de honestidade da sua parte, porque Deus ele valoriza muito a sinceridade e a fé autêntica. Ele valoriza muito a sinceridade e a fé autêntica. Lembre-se que ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração, ele sonda a nossa mente. É impossível a gente se esconder dos olhos de Deus. A palavra de Deus diz: para onde eu fugirei da sua face? Para onde eu me ausentarei do seu espírito? Se eu subir aos céus, o Senhor lá estará. Se eu descer o mais profundo abismo, o Senhor lá estará também. Então que você pense nisso. Deus ele valoriza a sinceridade, a nossa sinceridade. Deus ele valoriza o nosso desejo de sermos sinceros diante de Deus. E a cada dia que você se levanta, que Deus permite que você se coloque de pé, ele aguarda de você uma palavra sincera, dizendo: Pai, olha, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço os meus pecados, mas eu sei que Tu és um Deus que tudo pode. O Senhor tudo pode. O Senhor pode fazer sempre muito mais do que eu penso, muito mais do que meus olhos podem contemplar, e que eu possa caminhar nessa direção, e que a sua fé seja tida como uma fé autêntica. Não deixe nunca de clamar a Deus, independente da adversidade, independente da dificuldade que você esteja passando. Busque sempre a presença de Deus, busque sempre caminhar nessa direção, buscando ali o poder de Deus, e tenha certeza que Deus sempre estará contigo para te fazer superar as suas limitações, fazendo também com que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Lembre-se, essa jornada de fé, ela precisa caminhar primeiro com honestidade, você sendo honesto consigo mesmo e honesto com Deus, também com humildade, né? Humildade. Essa semana eu ouvi, semana passada, um pastor pregar falando de humildade, de humus, terra, né? De você sentir ali. Então, assim, quando você é humilde, você é sincero, Deus ele contempla o seu coração. E confiança. Confiança não na força do seu braço, não na força do seu conhecimento, não na força de quanto tempo você frequenta a igreja, ou se frequenta, ou quanto tempo você acredita na sua religião, quanto tempo você acredita num Deus que te apresentaram. Mas eu quero dizer aqui para você hoje, você pode sim confiar em Jesus Cristo, entregar sua vida inteiramente a Ele e dizer, assim como aquele pai que conseguiu êxito buscando uma solução para a demanda do filho dele ali, quando ele disse: Pai, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, né? Que a nossa oração hoje seja essa: Senhor Jesus, eu creio, mas às vezes a minha fé é tão oscilante. Senhor Jesus, eu creio, mas às vezes a minha fé é tão distante. Senhor Jesus, eu creio, mas às vezes eu entristeço o seu coração com pensamentos, com palavras, com atitudes. Então, lembre disso. Deus, ele quer o melhor para nós, ele quer o melhor para mim, para você. Me faz lembrar aqui do texto bíblico que diz: eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos sempre aqui agora compartilhando textos bíblicos e reflexões. Peço sua ajuda aí para poder clicar aqui, dando um joinha, também se inscrever aqui no nosso canal, e estaremos aqui todas as semanas trazendo uma reflexão. Lembre-se, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Até mais.